Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, com a disciplina de matemática, trazendo o nosso hashtag Estudo em Casa para anos finais do ensino fundamental, nono ano. O conteúdo que nós iremos trabalhar sobre operações com números reais, ou seja, potência com expoente fracionário e radicais. Então, nós trazemos aqui uma ilustração representando um radical por uma potência de expoente fracionário. Então, observe aqui que nós temos uma radiciação, onde nós temos o índice n, com a base a elevada ao expoente m. Transformar a radiciação em potência de expoente fracionário, nós temos que perceber o que é que vai acontecer com o índice e com o expoente. Então, observe, você repete aqui, tirando do radical, da raiz, você repete a base A, o n, que é o índice que está fora da raiz, vai ficar abaixo da fração, e o m, que é o expoente, que está aqui dentro da raiz, ele vai ficar aqui acima, como se ficasse fora da fração. Então, observe que A vai ficar com o expoente m sobre n. O expoente, que é esse aqui, fica no numerador e o índice n vai ficar no denominador. Vamos ver aqui na prática. Eu tenho uma raiz cúbica de 81, raiz, né? Vai ser igual, fatorando 81, nós temos aqui 3 elevado a 4. É a mesma coisa de 3 elevado a 4. 3 a quarta potência. Então, nessa estrutura, o que é que eu observo? Eu tenho uma raiz e eu quero transformar em potência com expoente fracionário. Então, veja bem, repete o 3, que é a base. Sempre o número maior você repete. 3. Lembrando que o 3, que é índice, vem para dentro, que é o denominador. Em outras palavras, fica abaixo. E o 4, que é o expoente, que estava dentro da raiz, vai para fora. Fica aqui acima, no numerador. Né? Podemos até fazer uma brincadeira chamando isso aqui de casinha. Tá certo? Ó, aqui é uma casinha. Vamos considerar aqui também uma casinha. Radical, casinha. O traço da fração, casinha. Então, a gente vai brincar assim. Quem está fora vai para dentro. Quem está dentro vai para fora. Então, veja que aqui na radiciação, o 3 está fora e o 2 está dentro. Quando a gente for responder, né, na potência, você coloca, quem está fora, coloca para dentro, que fica abaixo, e quem está dentro, coloca para fora, que fica acima. Então, recapitulando, raiz cúbica de 5 elevado a 2, repete o 5, que é a base, o 2 está dentro, vai para fora, e o 3 que está fora vem para dentro. Então, vai ficar 5 2 sobre 3, né? Aqui no expoente. Então, aqui nós temos mais alguns exemplos. Vamos ver se a gente fixa, né? Raiz cúbica de 2, repete o 2. Aqui é a fração. O 3 que está fora vem para dentro, fica no denominador, fica abaixo. E o expoente 2, aqui do 2, vale 1, tá? Não aparece vale 1, então você coloca 1 no numerador. Quando um número tiver de forma natural, seu expoente vale 1. Vamos aqui no outro exemplo. Eu tenho uma raiz quadrada, quando o índice não aparece, ela é quadrada, de 4 elevado a 3. Então, respondendo na potência de expoente fracionário, repete o 4, ok? O 3 que estava dentro vai para fora ou para cima, fica no numerador. E aqui que não apareceu o índice, vale 2, fica no denominador. Ou seja, fica 4 com expoente 3 meios. Aqui, neste exemplo, é aquele que nós já explicamos, né, de forma genérica, teórica. Observe que está aqui o A. Então, o N índice que está fora vem para dentro. E o P, que é o expoente que está dentro do radical, vai para fora, fica no numerador. Então, sempre lembrando, quem está dentro, sai de dentro, vai para fora. Quem está fora, vem para dentro. Se vocês entenderem nessa compreensão, vai dar certo.
Então, eu tenho aqui um último exemplo, aqui em cima, né? Raiz quinta de 6 elevado a 2. Vamos lá, está aqui o 6, que é a base. Então, o índice 5 está fora, coloca no denominador, fica dentro. E o 2, que é o expoente que estava dentro da casinha, vai para fora, fica no numerador. Então, 6 com expoente, o elevado a 2/5. Essa propriedade mostra que todo radical pode ser escrito na forma de uma potência. Isso é uma constatação. Então, observação. É importante lembrar que esta propriedade também é muito usada no sentido contrário, ou seja, o denominador n do expoente fracionário é o índice do radical. Então, nós fizemos sempre de uma radiciação transformando numa potência de expoente fracionário. Acontece no contrário a mesma coisa. Eu tenho aqui uma potência de expoente fracionário e para transformar ele numa radiciação, o que é que eu faço? Você faz o radical da raiz, tá? Repete a base 2 e vamos lembrar aquela dica. O 3 que está fora vai para dentro e o 5 que estava dentro vem para fora. Pronto, então fica a raiz quinta de 2 ao cubo. Aqui nós temos potência com expoente fracionário racional. Mais uma vez está reforçando, né? Aqui nós temos a ideia do contrário, né? Que eu tenho aqui a potência de expoente fracionário, eu quero transformar numa radiciação, numa raiz. Então, o que é que a gente faz? Você faz a raiz, o radical, coloca a base dentro da raiz e lembrando, o m sobre n é como se aqui tivesse a casinha. O m está fora e o n está dentro. E aqui nós também dizemos que aqui é a casinha. Quem está fora vem para dentro, quem está dentro vai para fora. Então vamos lá. O m está fora, vem para dentro, e o n que está dentro vem para fora. Então ficou raiz de n a elevado a m. Aqui é dizendo que o a pertence aos reais, que n pertence aos naturais diferente de zero e m pertence ao número dos inteiros. Então, um exemplo prático, nós temos dois exemplos aqui, vamos lá. Nós temos aqui a base 4 com expoente 1/2, transformando em radiciação. Coloca a raiz, o 4 é a base, coloca ele aqui. Então, o 1 que está fora vem para dentro e o 2 que está dentro vem para fora. Então, ficou raiz quadrada de 4 elevado a 1. Que nós já dissemos que quando o índice é 2, é a raiz quadrada. Então, necessariamente, o 2 não precisa aparecer. E quando o expoente é 1 na base, significa dizer que ele também pode sumir, porque é a mesma base, o 4. Então, raiz quadrada de 4. Resolvendo, dá 2. Nós temos aqui uma fração, 1/9, com expoente negativo 3 sobre 2. Esse sinal de menos, ele indica que a base tem que ser o seu inverso, é o contrário. 1 sobre 9 vai ficar 9 sobre 1. E 9 sobre 1 é 9 dividido por 1, vai dar 9. E o expoente que era negativo passa a ser positivo. Então, vai ficar 9, que é o inverso de 1/9. E menos 3/2, que era negativo, nós invertemos, que o menos é a indicação que a base tem que ser invertida, que é o seu contrário, então ficou 9. E o sinal que era negativo passa a ser positivo. Então, aqui transformando a potência de expoente fracionário em uma radiciação. Coloca aqui a raiz, o radical, no caso, repete a base 9 e vamos lá. O 3 é o numerador, está fora, vem para dentro. O 2 é o denominador, está abaixo, né? Como se estivesse dentro, vai para fora. Então, raiz quadrada de 9 elevado a 3, tá certo? 3 elevado a 3 vai dar 27, tá bom? Aqui, pessoal, vamos colocar um pequeno recorte com mais algumas explicações sobre este assunto. Toda vez que você tem uma potência em que o expoente é uma fração, você pode reescrevê-la na forma de radiciação, onde o nosso índice vai ser aqui o nosso denominador e essa potênciazinha, esse expoente, ele vai ser o antigo numerador. E você tem a opção de memorizar aqui um sol. É isso mesmo. Desculpe o meu desenho, não é dos melhores, é um sol. Agora, pense assim comigo.
O Sol, se tiver um objeto bloqueando a luz solar, faz sombra. Você concorda comigo? Então, suponha que esses dois números, né, estão expostos ao Sol, o M e o N. Olha que interessante. O M está diretamente exposto ao Sol, porém o N está embaixo dessa cobertura. Então, suponha que esse N de navio ele está numa sombra. Quando você traz para cá o M e o N, essas coisas se invertem. Olha só que bacana. O M, que estava exposto diretamente ao Sol, ele vai para a parte de baixo dessa, vamos supor assim, uma cobertura. Portanto, esse M ele fica na sombra agora. E o N, que estava na cobertura, ele estava sendo coberto desse Sol, dessa vez ele fica totalmente exposto ao Sol, percebe? Bom, essa é só uma pequena brincadeira para a gente realmente poder memorizar essa regra, ok? Espero que tenha te ajudado. E aqui alguns exemplos de tudo isso. Por exemplo, essa potência, o 9 é a base, o 1 sobre 2 é o expoente. Então, ok, a gente vai representar como sendo uma raiz, tá bom? Esse 9 fica aqui dentro. E agora sobre esse 1 e esse 2, né? O numerador e o denominador daquela fração. Veja bem, o 1 está exposto ao Sol, vai para a sombra. E o 2 que está na sombra, supondo um pequeno Sol aqui, né? O 2 está na sombra. Então agora ele vai para o Sol. Perceba que o 9 elevado a 1 sobre 2, o 9 elevado a meio, na verdade, trata-se da raiz, da raiz quadrada de 9, que é 3. E é só isso. Portanto, 9 elevado a meio vale 3. Vamos vir para esse segundo exemplo aqui agora, que é o 8 elevado a 1/3. Bom, pelo mesmo raciocínio, pela teoria, nós temos que isso aqui vai ser uma raiz do 8. Esse 1 vai para dentro, esse 3 vira o índice da nossa raiz. Portanto, trata-se de uma raiz cúbica do 8. É o 2. Essa é a resposta final, porque 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. E agora, como último exemplo, esse número 3, eu tentei caprichar um pouco mais, certo? Eu pus uma base negativa, um pouco maior, coloquei uma fração, né, com o número 5 ali. Bom, não tenha medo, não se sinta intimidado pela aparência das coisas. Olha como que essa história aqui vai ficar. Vai ficar a raiz, esse menos 32 vem para cá, esse 1 vai para dentro, e esse 5 vai virar aqui o índice da nossa raiz, ok? A resposta é o menos 2. Porque se você pegar o menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, completando aqui, né, esse índice, você vai chegar no menos 32, ok? Muito bem. Dando continuidade, nós iremos resolver essas atividades. Aqui vocês vão representar o radical com expoente fracionário conforme as potências. Nós já trouxemos aqui os itens A, B, C, D e E, que está na forma de radiciação. Para transformar em potência com expoente fracionário, vocês apenas vão fazer a comparação e vão colocar a letra que corresponde à resposta, tá certo? Colocando as letras aqui, uma para cada exemplo. Já está respondido, falta só fazer aqui a comparação, tá bom? Na segunda questão, vocês vão ampliar e reforçar essa compreensão. Resolver conforme os exemplos. Então, nós temos aqui uma forma de potência com expoente fracionário e vocês vão transformar em radiciação. Então, coloca o radical, repete a base 9. Quem está fora vem para dentro, que é o 2. O 3 está dentro, vem para fora. Então, ficou raiz cúbica de 9 elevado a 2. Tá certo? Se quiser continuar, então, raiz cúbica de 9 ao quadrado, que 9 vezes 9 vai dar 81. Se ficar nesse formato aqui, já consideramos correto. Aí, os outros casos é que ele está na radiciação, você tem que transformar em potência de expoente fracionário. Então, aqui vai ser, tira aqui o radical, né? Ou seja, você repete a base, que é o 5, tira o radical e vamos transformar aqui a fração. O 3 está fora, vem para dentro, vai ficar no denominador. E o 4, que estava dentro do radical, vai ficar no numerador, fica fora. Então, fica 5 quartos sobre 3.
ok? Vocês vão tentar responder esses itens. Veja que eles estão misturados, vocês vão fazendo sempre a comparação. Quando estiver em forma de potência, transforma em radiciação. Quando estiver em radiciação, transforma em potência. E a terceira questão, continuando essa compreensão, vocês vão resolver aqui as radiciações, os radicais, transformando em potência. E aqui as potências de números fracionários, transformar em radicais, em radiciação. Ok? Nós temos uma fonte, que é o nosso livro didático, Matemática Bianchini, está entre as páginas 45 a 51, que fala sobre esse assunto. Concluindo aqui a nossa aula, um recadinho para todos, hashtag fique em casa.